Pessoal, vou falar sobre transformadores de corrente. Os transformadores de corrente são equipamentos utilizados na indústria, em painéis, em subestações elétricas. Eles são utilizados para quê? Para que ele consiga identificar a corrente que está circulando no circuito. Eu vou estar desenhando aqui, vou estar fazendo um modelo de um transformador, a simbologia dele e um desenho assim para poder estar analisando como mostra. Que é o seguinte, o nosso símbolo do nosso transformador de corrente é isso, né? Essa é a simbologia de um transformador de corrente. Então, o transformador de corrente ele vai estar aqui. Você tem a nossa entrada, né? O fluxo de corrente aqui e aqui nós temos o núcleo, né? Temos o nosso núcleo onde o fluxo de corrente ele passa aqui, né? Ele passa aqui. Aqui nós temos, ele vai estar no nosso sistema. Então eu tenho a minha fase R e tenho aqui o meu primário. E aqui eu tenho o meu secundário. Então esse secundário, ele é, deixa eu dar mais um. Tá. Então, para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu focar mais um pouco aqui para ficar melhor. Então aqui nós temos a fase R, consequentemente seria a fase S, mas não é, tá? Então, quando se fala de equipamento assim no circuito, não trabalha dessa maneira. Isso aqui é só simbologia mostrando como é o nosso transformador de corrente. Então, o nosso transformador de corrente, ele tem o nosso primário, que ele seria de 60, vamos supor aqui 60 amperes, e aqui eu tenho 5. Sempre no meu secundário eu vou ter o que? Eu vou ter 5 amperes, sempre. Eu tenho 5 amperes. Então, eu preciso fazer com que essa relação desse transformador de corrente, eu preciso saber, quando eu for fazer a medição dele de relação de transformação, qual o valor teórico. Então, para nós simplificarmos, para saber aqui, deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Para terminar a ideia. Então, o meu primário, deixa eu mudar aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, qual é o nosso valor teórico. Então, nós temos a nossa fórmula, VT, que é igual, nosso valor teórico seria o nosso primário, né, dividido pelo nosso secundário. Então, continuando aqui, temos o nosso VT, que é igual. Quanto que vale o nosso primário, pessoal? Nosso primário vale o quê? Ele vale 60 amperes, né? Teórica, 60 amperes. Então, o nosso secundário tem 5 amperes. Correto? Então, lógico que o nosso valor teórico é igual 60 dividido para 5, quanto que é? 12, né? Então temos 12 aqui, ó. 12 amperes. 12 amperes. Então, se você for analisar 12 amperes no meu primário, vai sair 1 no secundário. Então, quando eu tiver com 12 amperes, nossa relação teórica aqui, ó. Quando eu tiver 12 amperes aqui no meu primário,
eu vou ter no meu secundário passando 1. Então, ele é proporcional. Então, analisamos que o nosso valor teórico é P dividido por S. Então, primário pelo secundário. Então, o meu valor teórico seria o quê? 60 amperes dividido para 5. Então, eu tenho 12 amperes. Correto? Então, nesses 12 amperes, ele é proporcional. Por que ele é proporcional? Às vezes a gente quer entender, mas por que dá 1? A relação é 12 para 1. Vamos notar que é assim. Eu vou fazer proporcional para vocês entenderem. Aqui, ó, um exemplo. Eu tenho, vamos multiplicar, como ele é 12 para 1, então eu sempre tenho que ter 5 aqui. Então eu tenho que multiplicar esse aqui 5 vezes. Vamos supor, o meu secundário, ele é 1, 2, 3, 4, 5. Então, ampere, 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 ampere e ampere. Então, o meu secundário ele só pode chegar até 5. Correto? O meu secundário só pode chegar até 5. O meu primário, quando eu fiz a relação, eu sei que quando ele estiver em 5, ele vai estar 60. Vamos ver se é certo isso? Então vamos lá. Então vamos lá ver aqui no nosso primário. O meu primário, ele é quanto? Ele não era 12 para 1, então vamos colocar 12. 12 aqui que é o nosso valor teórico. 12. Se eu colocar 2 aqui, 12, que é proporcional, 12 mais 12, 24, correto? 24 mais 24, 48, correto? Desculpa. 24. 24 mais 12. 24 mais 12 dá 36. Né? 36 mais 12. 36 mais 12, 48. 48 mais 12, 8 e 2, 10. Mais um 5, sobe em 1, 6. Vê que ela é proporcional. Então você sabe que no meu secundário, quando eu faço o meu valor teórico, eu tenho 12 para quê? 12 para 1. Cada 12 amperes passando no meu primário, eu meço 1 no secundário. Então, como ele é fixo 60 amperes, eu tenho 60 amperes no meu secundário também. Então, o que vai valer é o seguinte. Se eu tiver 1 no meu primário, eu tenho 12 no meu primário passando, eu tenho 1 no meu secundário. Se eu tiver 2 no meu primário passando, ou tiver 24 passando aqui, eu tenho 2 na minha saída. Se eu tiver 36 no meu primário, eu tenho 3. Se eu tiver 48 passando aqui, eu tenho 4. E se eu tiver 60, que já é o valor fixo dele, eu tenho 5. Então, é proporcional a cada primário com secundário. Então, a relação é essa. E o aparelho depois, eu vou ter que fazer as medições de relação de transformação, né? O valor de relação de transformação desse equipamento. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, se eu for fazer, isso é só uma simbologia, né, no caso. Eu mostrei, é uma simbologia. Se eu for mostrar um exemplo, transformador de corrente de alta, de 69 kV. Então, eu não sou muito bom no desenho não, tá? Mas eu vou fazer aqui só para ter uma ideia. Então, tem o meu núcleo aqui, eu tenho onde é as barras, né? Tem a cabeça aqui do PC,
corpo dele. Para ter uma ideia mais ou menos. Uma noção assim, aproximadamente. Então o que acontece? Aqui é a caixa de inspeção, onde fica as ligações do meu TC. Aqui é minha base, que é um ponto de aterramento, onde sempre eu tenho que estar aterrado, sempre. E aqui o que acontece? Esse transformador de corrente, ele tem um visor aqui, que é um visor de óleo, né? Aqui é o ponto onde eu conecto os cabos da minha rede elétrica, né? Os cabos da minha rede elétrica são 3 TCs. Aqui ele está em cima de uma base, né? De uma base que é um pedestal. Então, em uma subestação vocês vão estar analisando é isso aqui. Então aqui, ó, essa caixa aqui vai ter um ponto assim, outro aqui, outro aqui, outro aqui. O que é isso? São 2 secundários. Então tem um secundário 1 que é 1S1, 1S2. O meu primeiro secundário. O meu segundo secundário é o que? É 2S1 e o 2S2. Esse 2S2, ele é o que? É mais outro TC. Então aqui dentro eu tenho 2 medições referentes. Então eu tenho 69 kV aqui, 69 kV passando. E a minha corrente desse cara aqui, desse transformador, ele é 800 amperes. 800 amperes. Tá? O meu secundário é 5 amperes. Sempre o TC é 5 amperes no meu secundário. Então, eu estou com o meu secundário aqui do TC e o que acontece? Vai ter relação entre cada secundário, o meu secundário 1 e o secundário 2, conforme as proteções. Eu posso dizer que o meu secundário 1, ele é medição, né? E o meu secundário 2, proteção, tá? Medição e proteção. Então aqui esse cara sobe lá, faz toda a jogada aqui em cima, que é onde fica o TC. Aqui é o nosso isolador, né, que é de porcelana, o isolador. Aqui é a caixa de ligação dos TCs. E aqui ele passa os cabos passam por aqui por dentro e todo o esquema do TC está aqui. Provavelmente ele faz isso e faz isso e faz isso aqui, ó, lá dentro. Então, através aqui dos enrolamentos que passa e vem para cá. E sempre o S2, na maioria dos projetos, o S2 é curto-circuitado aqui e aterrado, né? Tudo aterrado para terra no S2. Então, o que vai acontecer? Essas informações aqui desses transformadores de corrente, ele vai ser necessário fazer ensaio de relação de transformação, ensaio de resistência única dos enrolamentos primários e os enrolamentos secundários. E a relação de transformação é a mesma coisa que eu tinha falado no momento anterior, né? Você precisa fazer tanto no meu 800 amperes para 5 no S1 e S2, que é o nosso primeiro jogo de bobina aqui, que é a nossa medição, e a nossa proteção também. Então, esse valor aqui será necessário fazer. Então, essa foi a aula aí de transformador de corrente. Vocês dão uma olhada nos próximos vídeos aí, nós iremos falar sobre como fazer os ensaios de relação de transformação, como é conectado os equipamentos, qual tipo de equipamento vai ser utilizado e quais as análises nós iremos verificar sobre esse tipo de ensaio.
Então, esse equipamento ele é realizado em ensaio de resistência e isolamento. Tem o primeiro teste, tem o teste de resistência ôhmica, o segundo teste, relação de transformação, que é o terceiro teste, e temos os ensaios de polaridade para verificar a polaridade se é subtrativa, aditiva, e temos a saturação desses do secundário. Então tem a saturação entre o secundário 1 e o secundário 2 também, né? Notando que nós precisamos fazer até que nível ele está isolado entre o nosso primário terra, entre primário e secundário 1 e secundário 2. Valeu, pessoal, até a próxima.